Eu fiz essa foto para mostrar a grande diferença entre uma das maiores abelhas que nós temos, é uma abelha solitária, é uma chiloca, muitos de vocês já devem ter visto visitando folhas de maracujá. Muita gente chama de besouro, ou mamangá, ou bombom, tem vários nomes. E aqui a gente vê uma pequena abelha desenferrando, talvez uma das menores do mundo, uma das menores abelhas do mundo. Acho que não é a menor, mas está entre as 5 menores, para vocês verem ao longo do curso. Bom, é isso. Queria agradecer a atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai trabalhar muitos aspectos ainda da biologia básica. A ideia então era só fazer um panorama de quem são as abelhas, por que a gente está aqui, por que a gente está querendo desenvolver esse tipo de atividade aqui. Então, os genéticos, ou seja, são os bens de consumo. Nós também temos os serviços de regulação, que nada mais é, por exemplo, a regulação do clima, regulação de doenças, regulação de cheias, Embaixo são 10 de apis, tá? De apicultura. Uma forma bastante comum de você ver no Nordeste. Então essas barraquinhas ficam ao longo da estrada, esse mel fica ali lindo, maravilhoso, tomando sol o dia inteiro, né? Aquele calorzinho, aquele clima ameno, né? Do Nordeste. Embalado nessas embalagens, né? Nessas frases. É o nosso pensamento. Ou, com várias cabeças pensando junto, encontrar uma solução possível, né? Porque se a gente for querer detalhar muito e ter como modelo a apis, que é uma espécie para 300 e poucas espécies de meliponia, a gente nunca vai conseguir regulamentar a meliponicultura nesse país. Assim eu penso, tá? Mas enfim. Um outro assunto, eu queria agradecer muito o convite, né, de estar aqui. Eu sei que eu vim de, acho que dos palestrantes, talvez o mais distante, que veio lá de Belém do Norte. Foi caro me trazer para cá, por causa da passagem do hotel, diferente dos outros colegas daqui de perto. Então, eu reconheço a importância que deram para as minhas contribuições nesse evento. Considerando isso, eu fico muito feliz e envaidecido de estar aqui em Franca, né, expondo um pouco do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, um ponto que eu já comentei. A abelha sem ferrão não é uma espécie, é um grupo de espécies, uma tribo, onde tem uma diversidade enorme, né? Para transferir, e os favos estavam todos de pé. Oh, que dó, porque ali gorou, estragou, e por incrível que pareça, isso é muito comum. Então, a semelhança com aves faz com que as pessoas, é igual da outra vez, e põem dentro da caixa da mesma forma e errado. Então, existe essa falta de conhecimento do manejo e também existe uma confusão com aves. O professor Jorge apresentou 24 espécies, mas como sendo criadas racionalmente, porque eu fiz questão de contar na listinha dele quantas eram. E como proposta do Dr. Jorge, nós estaremos numa mesa redonda para discutir exatamente os problemas da meliponicultura, ok? Continuação da nossa programação, essa é a última palestra do dia, proferida pela doutora Marília Laurindo, da USP de São Paulo, com o tema Panorama da meliponicultura no Brasil. Bom, então aqui a gente tem um videozinho do processo de construção de peça medida. O começo está acelerado, porque é bem demorado. Então elas terminando a célula já no estágio polar. Então a rainha chega, dá umas investigadas na célula, vê se ela está realmente pronta. E aí inicia o processo de aprovisionamento. Vocês estão vendo o abdômen murchando? Ela sempre dá mais algumas investigadas para ver se já está pronto ou não. As operadoras viram esse abdômen murchando, é a hora que ela está regurgitando ali dentro. Varia muito de acordo com a espécie. A rainha bosta o seu ovo.
Olha, para quadro faceado pode variar muito de acordo com as estruturas. Não tem um determinado. Bom, então vocês estão vendo, depois ela termina de fechar a célula. Nesse caso são duas operárias que fecham a célula. Isso também tem uma variação de acordo com a espécie. Bom, aqui um caso da Meliorna bicolor, né, que tem duas rainhas pisogástricas. Essa é a única espécie que tem regularmente, pode ter mais de uma rainha pisogástrica. Então aqui só para demonstrar como que funciona o sistema. Nesse caso nós temos uma operária botando um ovo trófico, ela demora mais para se desenvolver. Aí o que acontece? As células de operária em volta nascem todas e a célula real às vezes não nasceu ainda. Então ela fica sozinha ali no favo. Essa é a célula perfeita para uma divisão, porque ela vai nascer em 2, 3 dias e está isolada de todos os favos ali. Então isso é muito comum de encontrar na hora que a gente abre a colônia e vê. Operárias saem do campo e localizam locais que seriam bons para a corrente de aviação. Depois disso, na garrafa PET, quanto tempo você deixa lá ou se você passa por uma... Isso, em Ribeirão Preto nós estávamos tendo muito problema com roubo. Depois que ela entrava, a gente via, entrou, beleza, passava um mês que a gente retornava e já não estava lá mais. Então a gente teve que antecipar um pouco essa retirada. Como consequência, desses 36 ninhos nós perdemos um monte. Porque quando a gente trazia para o local, ainda não tinha voado a rainha, ainda não tinha células de cria. Então a gente teve uma perda muito grande por causa desse problema do roubo. Muito do que você quer. Então a caixa racional, ela vai depender do que você precisa fazer. Aqui a gente consegue, através dessa caixinha que é modular, a gente consegue olhar a cria nos seus diferentes estágios. Então a gente consegue ver a cria nova que está subindo e a cria mais antiga que está para nascer, que é importante numa divisão, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente. Cria nova, cria antiga, tem alguma coisa, que é uma caixa modular, né? Daquele jeito que eu estava mostrando, que ela tem esses módulos que a gente chama. 2 módulos embaixo vão ser deixados para o ninho, então esses módulos são vazados. Tem gente que usa o estrangulador aqui, que é aquela estrutura aqui de madeira que faz esse estrangulamento na caixa mesmo, com a intenção da divisão, da multiplicação, que a gente vai ver depois para que serve. E ela ali também, essa melgueira vertical, e você pode mexer também, você pode separar a melgueira, que nem o Marco fez aqui, você pode levar ela para qualquer lugar e fica fácil para extrair o mel. Então é uma caixa que a gente tem achado bastante interessante de trabalhar, e essa vertical modular. A gente tinha que transferir esses ninhos de jandaíra desses ocos de umburana, que é uma árvore muito comum lá, que o seu Paulo é um meliponicultor muito conhecido lá. Tinha que transferir esses ninhos de jandaíra para as caixas que a gente queria testar para a produção de mel. Então aqui está o seu Paulo transferindo, ele usa uma motosserra para abrir uma janela no oco. O pé de cabra ele abre essa janela. Então a gente abrindo essa janela, a gente consegue ver aí os potes os favos de cria. Então numa transferência, basicamente você vai ter que pegar esses favos de cria, colocar na caixa de maneira adequada, sempre na posição horizontal, do jeito que eles são naturalmente. Você vai ter que localizar a rainha, que vai estar perdida nesse oco, no meio dos favos, ou pode estar em algum buraquinho lá dentro. Então, você também tem que pegar as abelhas. Esse daqui é um sugador de abelhas que a gente tem, o seu Paulo tem lá, que ele é eletrônico, ele funciona sugando o ar com uma bombinha de colchão, que a gente fala com mais detalhes amanhã, que senão não vai dar tempo. Então você tem que sugar as abelhas, pegar os potes de alimento e passar para a nova caixa. Tudo isso não é fácil, é muito trabalhoso. Então aqui está uma outra colônia que a gente abriu, então você vê que ela se adequa ao ovo que ela tem na árvore, né? Então basicamente você tem que pegar esses favos e esses potes e colocar numa caixa nova, e depois você tem que passar as abelhas para essa caixa, junto com a rainha, basicamente transferir tudo que está dentro desse ovo para uma caixa. Então, para transferir num tronco é muito complicado. E aí agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer com os ninhos armadilha. Só para fazer um parênteses, a gente está
querendo começar uma campanha mesmo forte para pararem de fazer essa transferência de ninho de troncos para a caixa. Todo mundo, o primeiro curso que tem de meliponicultura, a primeira coisa que eles ensinam é transferir ninhos de tronco para a caixa. Então a gente está ensinando a meliponicultura da pior forma possível. Nós começamos pela já errado, né? Já ensinando a fazer o que é crime, inclusive. Então o seu Paulo em Mossoró, durante muito tempo ele acumulou esses troncos de pessoas que estavam fazendo desmatamento em alguma área, mesmo que eram desmatamentos legais, e ele comprava os ninhos e colocava na casa dele, e aos poucos ele vai transferindo. Ele demora mais ou menos de 2 a 3 horas para transferir um ninho para a caixa. Então, assim, racionalmente, gente, não faz nenhum sentido passar um ninho de um tronco para a caixa. Só se é realmente uma necessidade, uma questão de o tronco vai ser inundado e a gente vai ter que passar para a caixa. Então, e mesmo nessa circunstância, se você me der o tronco, eu vou plantar ele lá e deixar ele plantar pro resto da vida. Porque é muito trabalhoso, o risco que a gente corre com aquela motosserra de cortar o pé, de arrancar um dedo, só o seu Paulo em um dia quase arrancou meu pé umas 2 vezes. Que eu tinha que segurar o tronco para ele, ele vinha com a motosserra, não era o pé dele, era o meu, né? Então, é um risco muito grande para a gente. Várias vezes eu já me machuquei quando eu tive que transferir troncos. E hoje os métodos de divisão são tão fáceis, são tão simples. Em 1 minuto, né, a gente faz uma divisão, em 1 minuto você troca um andar com o outro, está feita a divisão. Não tem necessidade mais de se transferir. Uma outra desvantagem de pegar de tronco. Nós já estamos trabalhando com o Sul já faz o quê? 50 anos, que já começaram a colocar nas caixas, a dividir e tal. Hoje as abelhas que estão na caixa, elas já foram durante 50 anos adaptadas àquela caixa. Se vocês veem, vocês têm 10 ninhos, desses 10 sempre tem uns 2 que morrem. Esses 2 que morreram é porque eles não estavam adaptados a essa condição de estar na caixa. Então quando você pega um ninho que está no tronco, a chance dele morrer quando você passa para a caixa é gigantesca, é talvez maior que 50%. Então é muito grande a chance de um ninho morrer no processo de transferência. É muito bruto para uma colônia, uma motosserra batendo ali. E essa caixa faz muito tempo que a gente nem era bem grande, essa era a condição normal, natural, nunca passa dentro do ar. Então a gente corta todos esses trabéculos, e especialmente na plebe é tudo muito fácil de fazer. Na jataí às vezes é um pouco mais pegajoso, você tem que fazer esse procedimento várias vezes para você funcionar virar. Tem uma dessas na garrafa de cerveja faz 30 anos. Então dá a política oficial. Então vocês vejam que agora todo ninho em volta. O cheiro não tá forte, não. Aproveitando um pouco dela, né? E formou lá? Esse negócio é o que é o... É? Vamos lá? Sim. Que é caprichoso, né? Ah, esse aí é o... Sabe o que é isso aqui? Borá, esse borá que tem cheiro de registro. Esse não tá tão forte, mas chama bem forte. Aí espantei aqui. Está feita a transferência. Aí amanhã a gente coloca, a gente pode guardar esse mel na geladeira e amanhã a gente vai devolvendo aos poucos. Uma parte dele, depois pode escorrer esse mel e colocar num copinho para elas pegarem. Então, hoje o ideal é não colocar esse mel para elas. Você colocou aí agora? Uhum. Não estava acompanhando.
Você vê que elas já estão grudando um pouco de própolis aqui na caixinha, estão vendo? Então rapidamente, a primeira coisa que elas vão fazer é vedar toda a caixa. E a gente põe a fita nesse primeiro dia, que é para evitar que formiga entre, furígio ou outros insetos que podem ser nocivos. Pode até ficar com a fita, né? Pô, eu pego essa tampa e põe na outra caixa. É os machos mesmo, ó. As anteninhas, é os machos mesmo. Eu pego essa tampa e ponho na outra caixa. Sim, numa outra caixa igual, que encaixa igual a tampa, tipo assim, e bota a outra tampa vazia aqui. Deixa eu tentar tirar uma foto dessa daí, peraí, antes de você fechar. Acho que a gente tem a mesma espécie lá. Essa daqui? Ô Marcão, aquelas aranhas infestou sua casa aqui, parece toda a caixa que eu vejo tem, cara. Tem bastante, né? Sabia que essa aranha é venenosa? Não. Se picar a gente? Não. Eu esmago ela sempre, cara. Marcão, não acredito nisso, cara. Como você conseguiu? Ela já tá aqui aí. A mamãe, professor. Cara. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo. Uma abelha, né? Essa máquina é fantástica. Nossa, mas não vira não, vai durar tudo sozinho. Marcão, uns bombom capas aqui? É? Tá cinzento. Marmelado. Ali, ó. Hã? Bolsa branca, né? Marmelado. A cera tá limpando, vamos cera de água para tentar restabelecer. Essa abelha aqui foi uma das que, quando a gente usa cera pura, ela não aceita, pelo menos lá com a gente. Então, quando a gente faz pote artificial ou vai doar cera para ela, a gente usa duas medidas de cera de apis para uma dela mesma, tá? Vocês vão retirando os... Como vocês fazem? Você vai retirando esses invólucros dela e depois usando para derreter? Não. Quando a gente vai capturar um enxame, ou então tem um enxame muito velho, né? Ou então coleta mel, aquele cerume todinho dos potes, no topo. O vidrinho da rainha da operária aí. Aqui, ó. Tá, vamos levar pro pessoal ver, não sei se todo mundo viu de perto, né? Tem problema não, né, Marcão? Você volta de cunha aí. Não, a rainha não tem tanto problema. Não, pergunta. Então, no caso que você tem a abelha para comercializar o mel, como que você faz a alimentação dela? É só na entre-safra, né? Olha Porque... Se fosse, não, aí eu chamo o ônibus, entendeu? Aí dá uma encerrada. Que horas que é? São 4h30. O tamanho da realeira que ela queria. Então, se ela queria para escapar do tribuna, ela usava essa daí. Se ela queria para Jataí, acho que essa daí também dá. Mas para Iraí tem que ser um pouquinho menor, para Plebeia tem que ser um pouquinho menor. Então, você pode, a madeira facilita isso, você pode moldar o tamanho que você quiser. Então, aí depois você tira os tubinhos e faz, beleza. O alimento larval a gente retira dos favos novos. Então... Vai sem carinho. Ah, vai sem carinho. Vai sem carinho. Fazer ou adquirir isso, tá? Por horas tem alguma coisa para mostrar, Marcos? Vamos derreter uma cerinha para ficar, então, só uma relembrada. As plaquinhas que eu uso para fazer rainhas, tá? Essa é a plaquinha de Elisa e essa aqui é uma placa de acrílico perfurada mesmo manualmente. Tá? Então depois vocês dão uma olhadinha. Aqui tem os tubinhos, os moldes que eu uso para fazer os alvéolozinhos de cera, né? Então depois vocês dão uma olhadinha também. Tem os potinhos também que eu falei que a gente está misturando batume moído com cera para fazer ficar mais pegajoso. Mesmo assim, a gente ainda mantém os pauzinhos, tá? Porque às vezes as próprias abelhas removem essa cera que a gente adiciona no potinho. Então, todos os aquecedores, nesse timer, ele regula por aqui o horário. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, o próprio aquecedor também está por aqui. A pipeta que a gente usa, que eu falei que é mais precisa, que dá para vocês comprarem caso alguém queira, é em torno de 150, 200 reais, uma mais baratinha. E é bem mais preciso e bem mais fácil para fazer as rainhas. Mas é só para vocês verem como que ele monta, como que encaixa as coisas. Depois vocês dão uma olhada aqui também. Bom, é isso. Vamos lá. Isso aqui também é legal. Fazer potinho. Tem
Bom, então aqui o modelo aqui que eles aquecedor usam naquela caixa interna aqui. Através de uma que você controla a temperatura, você controla a temperatura de todas as outras. E aí você tem que montar tipo uma centralzinha, que foi aquela que o Ayrton mostrou no slide, né? Mas então o Marco está me mostrando esses moldes de potes de cera, é para aumentar bezerro. Esse eu nunca tinha visto, muito legal, muito interessante, preciso dar uma olhadinha. Para aumentar bezerro. Aí você mergulha na cera e tira facinho. E tem outros moldes aqui também de madeira, que é o que a gente usa geralmente, pra vocês darem uma olhada como é que confecciona, como é que ele fica. Trabalha com ele molhado, seco? Molhado. Eu sempre trabalho ele molho na água, geralmente prefiro a água fria, porque logo que você mergulha ele já endurece mais rápido. Depois mergulho na água fria. Dependendo se a cera está muito quente ou não, ela fica muito fina, então às vezes eu mergulho 2 ou 3 vezes. Ele é bem líquido? Então, algumas abelhas que eu ponho no potinho, eu ponho assim mais líquidozinho. Mas dependendo se quiser, pode engrossar um pouquinho, fazer umas bolinhas também, tipo um brigadeirinho, né? Mas nunca dê muito, porque é perigoso, chama forídeo, né? Se a colônia estiver comendo bem, pode dar. Agora, se não tiver, é melhor às vezes nem dar. Porque não tem tanto problema ser líquido, porque rapidinho ele vai secando. Vai secando, elas vão lambendo, elas vão lambendo em volta, ele vai ressecando. Então é melhor ficar um pouquinho mais líquido do que seco demais. Se ficar seco demais, em pouco tempo elas param de coletar. Então quando está mais líquido, elas preferem. Mas também se ficar líquido demais, elas podem afogar, viu? Então é bom com uma cerinha por cima, uma coisinha assim. O que eu noto é que no potinho é mais difícil delas afogarem. Agora em qualquer... Outra ali, olha aí, ó. Tá aí mesmo. Eu vou pegar. Aí, tá. Beleza, aí. Eu seguro? Põe aí tudo. Uma sopa primeiro. O bicho não tá forte, não, tá cheio. Essa é a terceira melgueira que tá tirando. Isso aí é parapsicologia. Depois eu te ensino. Você não liga ela. Oi? Você não liga ela. Não dá atenção pra ela, ela vai embora. Não. A boca de sapo faz isso. Se você não liga, ela sai. Essa daqui é... Que delícia que vai ser esse mel. Olha, cara, até aí de disco, hein? Que beleza. Ó, o Cristianão, uma célula real quebrou ali no meio, né? Aqui? Era uma célula real aí, né? Não. É só de operário mesmo. Vamos ver Aqui debaixo era. dela. Aí era. Vai, então vamos tirar uma foto dela, né? Não, tá desmanchando. Isso é para evitar que caia qualquer detrito no mel na hora de virar. Bom, então a gente desopercula os potes, vamos fazendo buracos nele. E é importante que sejam buracos relativamente grandes, porque senão por causa... Gravando. Pronto? Pronto. 1, 2. Tá no jeitinho do filme lá. Peguei no lugar errado. Então a gente dá uma tombadinha para tirar o vácuo que tem. Então o que a gente vai fazer agora é ver se tem realmente uma célula real para a gente poder dividir. Se não tiver célula real, aí a gente aborta todo o processo e volta ela para o lugar. A divisão já está garantida. Vamos fazer um revezamento então aí. Só vai ter essa tem uma célula real aqui, tá? Então vocês agora, quem viu, viu, quem não viu, dá espaço. Viu, quem não viu? Deixa eu. Célula menor? Ah, sim. Ela tirou vezes uma célula pequena, né? Ah, não dá mais, é umas 8 vezes mais. Você empurrou ela aí do lado? Não, ela tá aqui, não. Consegui tirar o último dela, acabou. Bom, o que eu vou fazer? São muitos favos e representam, eu acho que vai dar uns 30, 40% de todo o ninho. Tem bastante ninho ainda lá pra baixo. Eu vou tentar.
Pegou o disco inteiro, todos? Pegamos todos os favos velhos juntos, e já vai um pouquinho de resina que elas usam bastante. Vamos um invólucro no O fim. que tem nesse potinho? A rainha não deve estar aí. Não, com certeza. Todo mundo viu a célula real aqui? Pode? Ah, é pode, tá clarinho. Bota o... Ah, tem mais pra lá. Todo mundo viu a célula real? Vimos. Não tem problema de você virar ele, sim? Não, por quê? Porque esses favos aqui, todos já têm pulpa. Então esses favos, eles podem ser virados. Os que não podem ser virados são os favos novinhos que ainda têm ovos. Então aqui todos... Será que no de baixo dia, 2 dias? E aqui, não. Aqui, garantidamente, todos eles são velhos. Por quê? Porque os novos estão aqui, ó. Puta, é bitela, verdade? Olha só. Quem já viu, dá espaço pra quem não viu. Ela não aguenta nem o A rainha de Jataí é uma das maiores rainhas dos meliponíneos em comparação, proporcionalmente, ao tamanho da operária. Elas vão sair e vão retornar para o local de origem que elas não. Então, quanto tempo, por exemplo, você mudou ela, com quanto tempo que ela acostuma que lá é o lugar dela? Então amanhã, se saírem de lá para dar um rolê pro campo, vem pra lá. Agradecer ao... Esse é o segundo. Ano passado nós tivemos um em novembro. Mas foi o primeiro seminário. O primeiro foi no seu encontro. Esse é o primeiro. Agradecer ao Cristiano e ao Ayrton, que está aqui com a gente já desde o primeiro. Se não fosse eles também, a gente nem conseguiria. O Jorge, a Patrícia e a Marilda, que tanto abrilhantou o nosso evento. Tá? Deixa eu falar um pouquinho também. Eu queria primeiro parabenizar especialmente o Marco pela iniciativa, porque hoje, para a gente estar com tudo isso organizadinho, arrumadinho, todo o programa mais ou menos organizado, o que fazer, como fazer, as pessoas para chamar, isso deu um trabalhão danado, especialmente para ele. Foi uma correria muito grande, igual a Denise estava contando. Nessa última semana ele teve 5 herpes estouradas na boca, de tão nervoso que ele estava, preocupado em fazer. Então acho que depois desses 3 dias que a gente viu que tudo deu muito certo, todo mundo teve a chance de aprender um pouquinho, eu aprendi bastante, o Ayrton aprendeu bastante. Essa convivência com o Giorgio, com o Dr. Paulo aqui, uma pessoa que a gente não sabe até quando a gente ainda vai ter por perto, né? Então é uma honra muito grande estar participando de um evento desse, de uma qualidade tão grande. Eu acho que é um dos poucos eventos desse nível existente no Brasil, né? Então é um nível excelente, as perguntas ótimas, a interação com as pessoas ótimas, todo mundo participando, interessado. Então, é uma coisa que deixa a gente muito gratificado, né? A gente não recebe dinheiro para estar aqui, a gente faz tudo isso daqui porque a gente gosta mesmo, acredita mesmo na ideia. E vocês vejam que hoje nós temos aqui o produto do nosso trabalho, né? Um mel delicioso, com um potencial maravilhoso. Então é real a coisa, não é uma coisa que a gente está inventando, uma coisa que a gente está bem, né? Na forma de fazer, a gente ainda está aprendendo como a melhor forma de fazer, a melhor forma de organizar. Já melhoramos algumas coisas do anterior e esperamos mais para frente melhorar ainda mais. Quem tiver alguma sugestão pode mandar por e-mail para a gente, está sempre aberto. E eu quero agradecer, porque eu fiz uma fibra numa participação dessa um mês atrás. Conseguir se apresentar, uma coisa que teria sido legal a gente fazer, todo mundo levantar falando de onde veio, o que faz, tem a ver, mas que é tão corrida, tanta coisa, você vê, a gente tinha planejado dividir, escapou trigônio, transferir 2, 3 Jataí, mas não dá tempo de fazer tudo. Isso eu parabenizo vocês aí, que é os chefes, aí, os cabeças, os que entendem, os que ensinam, parabenizo vocês, porque isso aí, eu, que faz 65 anos que converso com abelha, aprendi quanto mais aqueles que começaram há pouco tempo. Então vocês estão de parabéns. Enfatizar mais ainda, né, o reconhecimento, acho, de todo mundo aqui, porque eu conversei com bastante pessoas, todo mundo reconheceu o esforço que teve, acho que pelo menos por 4 ou 5 partes, que é a prefeitura, a universidade, o pessoal lá que veio, o Marco, que
e recebeu. Abriu uma puta de uma porta pra gente. Então é o reconhecimento disso, que nós do lado de cá. Queria agradecer a oportunidade de ter conhecido o Dr. Paulo também, que é uma vez que eu tenho sonho de conhecer. Realizei. Não, é fantástico, cara. Uma super oportunidade de poder conhecer ele. Depois que ele foi embora ontem, eu lembrei, nossa, tanta coisa na cabeça. Tinha que ter abrido um espaço para ele falar alguma coisa ontem também, né? Tinha que ter dado mais atenção para ele, mas é que é difícil fazer tudo, né? É complicado. Sim. Mas é isso. Foi o que a gente pôde fazer. Vamos ver no próximo. Agora, se a gente melhora as próximas, fica melhor. E trazer rojão para a gente explorar, porque foi bom. Tchau! Sorteado é o número. Vai sortear o que primeiro? Quem vai sortear? Então, a gente não falou o que. Então, então sorteia de novo. Tem alguma coisa. Número 41. Ei! Calma, gente. Ó. Mais um boné. Uma graça. 31. Ah. Não tem um daqui. É. O sogro e o genro tem mais melada nisso aí. Cinco adesivos. Ó, vou sortear 5 adesivinhos aqui. Ninguém comprou, todo mundo esperando sorteio. 38. Não tá presente. Fica pra casa. A banca. Ninguém tá aí, não. Certeza absoluta? Todo mundo sabe ler os números? Vai. Número 3. Eu. 3. É. Você comprou primeiro, agora foi? É 3 ou não é? Tudo bem. Mostra aí. Deixa eu ver o 3 aí. Confere aí. Olha o cara, mano. Com os papéis dos meus amigos. Quem já foi sorteado uma vez não pode. Certinho. Aí eu vou dar pra ele, você sabe? Muito bem. O nome dele é farsa. Pô, sacanagem, hein? Oh, meu Deus. Tem que eliminar ele, ele foi. O cara tá lá. Não, já foi cores. Sortear as cores, então. Agora é o que mais interessa. Que rompem os tambores. Tá, vamos sortear então duas Jataí e uma plebeia Droriana. Vamos começar com as duas Jataí. Jataí e Droriana. Tcharam! 5, 5, 5. Vou mexer bem. Pode jogar pra cima? Muito grudado aqui um do outro. Número 11. Muito bem. Tá em casa. 17. Ah, só tô dando certificado dos palestrantes. E doutor Cristiano. Certificado. Você aumentar lá no seu currículo lá. Muito bem, muito bem. Ricardo Costa.
Rodrigues Camargo. Vai lutar. Uma música bem bonita atrás. Tá.